louco, né? Olha, gente. A dona do café, ó. Faz cosquinha. Oi, turma, eu sou a Conceição, esse aqui é o Continove. Hoje a gente vai mostrar pra vocês um vídeo de um espaço bem bacana que é o Museu do Café. E vai ter um evento lá bem legal esse final de semana. E a gente vai aproveitar para conhecer e mostrar esse evento para vocês. ser feliz sozinho. O resto é mar, e tudo que eu não sei contar são coisas lindas que eu tenho pra te dar.
pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Guilherme, que é um rapaz maravilhoso, dono aqui do Museu do Café. É um espaço maravilhoso que a gente resolveu conhecer, nos convidou para conhecer. E a gente vai mostrar muitas coisas que acontecem por aqui com relação à educação, cultura, meio ambiente e também a parte turística, né, rural. Então vocês vão conhecer muita coisa bacana. E já de cara, já quero te agradecer por nos dar essa oportunidade de estar aqui no seu espaço. Obrigada de coração. A gente que agradece. Tá bom? E daqui a pouco a gente roda com as Por que Museu do Café? Sim. O Museu do Café de Piratininga, ele nasceu aí de um conjunto de propostas e experiências que eu, a equipe, né? Um conjunto de idealizadores e fundadores aqui. A gente tinha a vontade, né? A gente está em Piratininga, no interior do estado de São Paulo, próximo a Bauru, a região metropolitana aqui, no coração, né, da região centro-oeste de São Paulo. E aqui foi uma região muito marcada pela produção do café, né? Então, todo o desenvolvimento da região centro-oeste, o próprio desenvolvimento do estado de São Paulo, né, e boa parte do Brasil, ela se deve muito em função da produção de café, né? E a Fazenda São João, que abriga o Museu do Café, ela é uma fazenda que ela tem todas as estruturas que remontam a essa época áurea, né, da produção do café paulista aqui dessa região oeste, dessa região centro-oeste de São Paulo. Então, início do século passado, 1900 e pouquinho, foi uma região que foi uma das maiores produtoras de café do mundo, né? Então, a gente entendeu que o Museu do Café, o café simbolizaria, né, toda essa questão. As questões do desenvolvimento, de toda a questão que foi em favor desse desenvolvimento paulista e brasileiro, mas também simboliza uma série de questões que a gente criticamente também trata aqui no Museu do Café, que envolve, por exemplo, a questão indígena, a questão da exploração dos recursos naturais. No interior de São Paulo foi muito marcado pelo desmatamento, né? E hoje a gente está aqui trabalhando uma série de questões para olhar criticamente para esse passado e pensar e agir para um desenvolvimento mais humano, mais sustentável. Então o Museu do Café, ele tem uma proposta de não só tratar a educação para o patrimônio, né, por ter esse patrimônio histórico, mas também tratar uma série de questões voltadas a uma educação para a sustentabilidade, uma educação científica, né? Toda a equipe, boa parte da nossa equipe é biólogo, é geógrafo, é pedagogo, é historiador, jornalista, comunicador, turismólogo. Então a gente tem um conjunto de profissionais que de alguma forma traz a sua contribuição profissional, sua bagagem pessoal e humana para tratar, e hoje a gente manter, né, também fala, né, de todas essas questões que nos dizem respeito aqui a essa nossa história, né, dessa nossa região. E qual a proposta do Museu do Café? Sim, legal. O pessoal chega aqui pensando que é um museu histórico, né? Então a proposta do Museu do Café é sim se inspirar nos museus históricos, já que a gente tem todo esse conjunto de estruturas, né? Aqui a gente está no coração de uma fazenda de café. Toda fazenda de café vai ter um terreirão, né? Sim. Esse terreiro aqui de café é onde se secavam, né, toneladas e toneladas de café para essa produção que a gente comentou aqui. Mas o Museu do Café, ele se inspira em outras experiências de museus, né? Em museus de ciências e ecomuseus, que também são conhecidos como museus a céu aberto. Então a gente pode dizer que o Museu do Café, ele é um híbrido, né, de um museu histórico, mas também com uma proposta de museu a céu aberto, onde não só as estruturas históricas, mas também toda a parte geográfica, ambiental compõe o que a gente também trata aqui no Museu do Café. Então a gente vai ter uma série de atividades voltadas à conservação, a questões ambientais, à sustentabilidade, né, à agroecologia, que também tem moldado a própria transição que a gente fala que a Fazenda São João está vivendo, né? Uma transição agroecológica, uma transição do que foi uma produção monocultural de café, e agora a gente está repensando também não só a nossa própria área rural, mas a educação
né, da nossa população e como a gente pode contribuir para olhar diferente para o futuro que a gente quer construir. Integrando até a própria população dentro desse universo aqui de vocês. Absolutamente. Né? Que a gente vê muito, inclusive nesse evento de final de semana, né? Exatamente. As pessoas, por exemplo, já não têm mais o contato com o meio rural. Né? Não sabe o que é um pé de café, uma flor de café, uma cereja de café, nunca comeu uma cereja de café, né? Nunca chupou uma cereja de café, que é coisa que a gente fazia muito antigamente e hoje isso vem se perdendo, né? Então aqui a gente vai ter um monte de experiência, cultural, desde tirar leite da vaca, fazer uma trilha ecológica, a conhecer o que foi, né, essa época áurea da produção do café que moldou a nossa região. Oi, menino! Já cheguei com essa maçã. Ela vai se mexer um pouco, mas pode ficar tranquila, tá na passagem. Ela tá bem acostumada. Será que é bom? Ah, o leite é bem saudável. Agora deixa na porteira não, porque tá peneirado. É os primeiros, né? Aí, ó, eu sou uma boa, Catarina Batista. A gente vai ali na casa sede lá. A Fazenda São João, ela data aí do início do século passado, né? Final de 1800, início de 1900, onde começaram a chegar um conjunto de imigrantes em busca de oportunidades para trabalhar aqui, principalmente italianos, mais sírio-libaneses, árabes, japoneses, junto também com um conjunto de brasileiros, especialmente aqueles que vieram de Minas Gerais. Com o término do ouro em Minas Gerais, a região centro-oeste virou um novo foco de desenvolvimento, que na verdade era a questão do ouro negro, né? O café que estava fazendo fortunas na ocasião, quando acabou o ouro em Minas Gerais, acabou as oportunidades, o fluxo de pessoas que migraram veio muito em função desse término do ouro. O término nunca ocorreu, né? Sim. Mas boa parte do ouro, que era muito abundante em Minas Gerais, diminuiu e teve um fluxo de pessoas mesmo de Minas Gerais para essa região, junto com muitos imigrantes que, por conta da Primeira Guerra Mundial, num primeiro fluxo, num segundo fluxo, na Segunda Guerra Mundial, muitos imigrantes, principalmente italianos, vieram especialmente aqui para a nossa região, mas como muitos outros imigrantes. E isso também é um retrato, a Fazenda São João também é um retrato, porque justamente uma família de imigrantes foi quem abriu essa fazenda aqui, né? Chama Guedini, né? A família Guedini foi uma família bauruense. Então aqui é a casa sede do administrador aqui da fazenda, é isso? Exatamente. Então aqui morava essa família, né? Os Guedini foram as primeiras famílias a estar aqui, a abrir, né, as matas para plantar café. Foi essa família de imigrante italiano. Então aqui a gente tem um conjunto de objetos, né, do acervo do museu, históricos, muitos até anteriores à própria fundação de Piratininga, que nessa caixa registradora maravilhosa. Essa mesa, por exemplo, original, esse telefone original, um conjunto de objetos que ambientam, né, o que foi um escritório de um administrador nessa época. Então a gente procurou fazer algo, né, com certa interatividade. Então a gente posicionou em alguns dos objetos onde você pode tocar, pode manusear. A ideia do Museu do Café é também que você possa interagir com os objetos. Alguns que você tem alguma particularidade, muitas vezes algum risco de quebrar, de danificar o objeto do acervo, a gente pede para que não se toque. Mas tudo está sinalizado, muitos deles então já estão começando, né, com o programa de apoio à cultura do Estado de São Paulo. A gente também vem cadastrando todo o nosso acervo, recebendo doações de acervos. Então a ideia foi ambientar uma casa de época, né? Se você observar, a gente tem as portas, o pé direito muito alto, o forro paulistinha. Tudo muito bem preservado, né? O piso original de peroba rosa, com a casa toda com um porão original. Então a gente tem aqui tudo isso preservado, as janelas, as portas, né? Essa porta com o vidro em cima, sim, que era para que a pessoa pudesse despertar, acordar com o amanhecer, né? Já que na época não tinha relógio, não tinha despertador.
Então isso tudo é uma característica dessa nossa região. O azul original das portas, o azul e branco é uma cor regionalmente muito usada, característica dessa região oeste, que remonta a essa época que a gente chama a época dos coronéis, né? Sim. Então, ainda que não fossem militares, as pessoas que eram proprietárias dessas propriedades aqui, fazendas dessa região, se autodenominavam coronéis, porque aqui era uma terra um pouco um faroeste, literalmente um faroeste a lá América do Norte. Literalmente isso ocorreu, inclusive no embate com os indígenas. Em função do café mesmo? Tudo isso em função. Essa região, inclusive, recebe o nome de Alto Rio Batalha, porque aqui existia uma etnia indígena chamada Caigangue, que resistiu até 1900, início de 1900, ao avanço, né, dos brasileiros, vamos dizer assim, colonizadores que estavam vindo plantar café. Então houve uma resistência indígena aqui muito forte, eram indígenas muito pouco abertos a essa ocupação, claramente, do seu território. E isso significou grandes batalhas e foi uma situação que a gente também gosta de tratar criticamente, né? Que a gente, aqui ocorreu grandes batalhas e de certa forma teve problemas e questões com os indígenas que a gente gostaria que no futuro brasileiros, de modo geral, repensassem essa relação com os povos originários. Era isso que a gente teve também com relação ao em São Miguel, né, no Rio Grande do Sul. Sim. Só que lá eram os Guaranis, e os Guaranis eram os mais amigáveis, digamos assim, menos guerreiros. Mas os mesmo caigangues assim, também eram um povo do sul, né? Muito presente em termos de território, Paraná, Santa Catarina, e na região oeste de São Paulo era um pouco o limite do território deles. E isso teve implicações, porque aqui, se você imaginar, a ferrovia não avançou tanto, 3 gerações, da resistência deles. Exatamente. Então, se a gente for pensar que o oeste, no pleno estado de São Paulo, a região oeste foi, de certa forma, ocupada a partir de 1900 mais intensamente, e em função da resistência indígena, a gente está falando de 3 gerações para trás. Isso é muito recente. E aqui a gente pode observar vários objetos interessantes, né? Como esse aqui, que parece uma serra, né? Você pode explicar um pouquinho sobre esses objetos? Esse quarto do escritório, né, do administrador, a gente procurou trazer, né, desde a mesa a alguns objetos, né, como esse marcador de ponto, mesmo essa caixa registradora, o telefone, são coisas altamente tecnológicas para esse início do século passado, e questões que também remontam à própria questão do café, né? Então a gente tem esse trançador, que você comentou, para cortar árvores. Hoje a gente tem motosserra, né? Antigamente a gente tinha 2 pessoas para cortar uma grande árvore, que aqui era uma floresta exuberante, né? A floresta do interior de São Paulo tinha jatobás, jequitibás, né? A própria peroba rosa, né, que a gente está falando aqui desse piso e das construções que a gente tem aqui, elas de alguma forma foram exploradas e também derrubadas para plantar café. E o trançador representa exatamente isso. E a gente tem outras coisas, que nem essa balança de café, que é uma balança de régua, né, que a gente tem aqui, e que ela servia para pesar o café a 60 quilos, justamente para, uma vez ensacado, poder ser exportado para Santos, já que o nosso café ganhava o mundo. E esse ambiente aqui é um quarto da casa do administrador, né? É uma cama bem antiga, a gente percebe, porque é uma cama de mola e tem todos esses detalhes do lençol bordado, esses detalhes em crochês que relembram lá o quarto da nossa avó, né? Exatamente. Como que vocês montaram esse ambiente aqui? Conta um pouquinho sobre ele. Sim, a ideia foi realmente fazer um apanhado de móveis, de objetos que remontam justamente às nossas vós, né? Sim. Avós, vós, porque eles realmente viviam em ambientes como esse. E esse administrador era exatamente dessa época, né? Do início do século passado. Então, o guarda-roupa de época, essa cama de mola, né? Esse móvel trabalhado, esse móvel de mogno ou de embuia, né? Como essa cadeira, a penteadeira, que tem todos os objetos de um quarto, de um casal
justamente que remonta a essa época. E É um são administrador materiais muito bons, né? muito bons e resistentes. Você vê que estão muito bem preservados, né? Cupim nem pega nessas madeiras. Então. Né? Então, você falar de imbuia, mogno, ipê, peroba rosa, a gente está falando de madeiras aqui que a alvenaria cai, mas a madeira continua. Hoje você não encontra mais móveis nesse estilo, né? Que antigamente as coisas eram feitas para serem preservadas, né? Hoje é difícil a gente encontrar coisas assim que resistam a esses... Duráveis, né? É isso mesmo. Eu acho que a ideia foi criar um ambiente que justamente remontasse a essa época do administrador. Agora a Conceição tá levando 300 kg de café, ó. A dona do café, ó. Essa vagoneta é super legal, né? Muito bacana. Muito bacana. E o mais bem pensado é porque justamente a ideia é que não desembeste, né? Sim. Então você poderia estar carregando 300 kg de café aqui, mas foi tão bem pensado, e acho que todo o conjunto das estruturas aqui de beneficiamento, secadores e tudo, mas essa vagoneta especialmente, ela tem 5 graus com o trilho para levar até a tulha 5 graus de declividade. De modo que você mesmo levando quase meia tonelada de café, Conceição aqui fazendo o test drive, de forma muito segura, muito amena, muito suave. E você tem até um sistema de freio para justamente você frear ali, ó. Se você observar, você puxando aqui, ó, já frearia a vagoneta ao chegar mais próximo, por exemplo, do local que você descarregaria o café lá embaixo na tulha, que a gente vai conhecer agora. Passou aqui por baixo na esteira, subiu aqui, caiu no separador de pedras. Esse separador de pedras, ele não vai separar só pedras, separa galho, folha, o que tiver de dejeto que não vai usar, ele separa. E como que funciona? Essa máquina ela funciona por vibração e também com a sanfona aqui. Então, os dejetos caíram nessa parte da frente e o grão do café, como ele é mais redondinho, devido à vibração, ele caía naquele recipiente que tem ali atrás de madeira. Naquele recipiente ali atrás, ele vai subir de novo no elevador e vai cair aqui no descascador do café, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês a parte de dentro, como vocês viram ali. Aqui tem o descascador já montado. Isso daqui, pessoal, ficava girando. A gente pode ver que ele lembra um ralador de queijo, tá? Então, aqui descascava o café e depois de descascado, ele caía aqui nessa peneira, aqui embaixo. Aqui embaixo tem também um ventilador que vai soprar essa casca toda para fora da máquina e vai levar essa casca lá num tubo que sai lá fora que vai subir novamente e vai cair nessa máquina aqui, que é uma das máquinas mais importantes. Por quê? Ela separa o café em 13 qualidades diferentes. Então nós temos 13 qualidades de café com um único pé de café, digamos assim, tá? E como ela funciona? Tanto com peneiras quanto com tubos de ventilação. Por quê? As peneiras elas vão separar o café por tamanho, tá? Então, o tubo de ventilação
vai separar o café por peso. O café que ele é maior, ele é mais gaúcho, mais pesado, ele vai ser o café de melhor qualidade. O café que ele é mais brocado, mais levinho, vai ser o café de pior qualidade. E o meio termo desses dois é o café intermediário. Qual é a data dessa máquina? Porque não existe máquina mais assim de madeira, né? As máquinas novas, a gente tem a grande maioria dela é ferro fundido talvez. Então isso deve ser mais antigo. Sim. Essa máquina é a nossa menina dos olhos em termos de acerto, né? Então essa máquina, principalmente esse módulo da máquina, ele remonta ao início do século passado. Tem uma imprecisão histórica que a gente não sabe, ela não está datada, né? Tudo isso era muito artesanal, então a família de italianos que vinha fazia com madeiras da própria mata e tudo mais. Um dos módulos foi trocado em 1960 e foi trocado, então ele tem uma datação já nele. Mas esse módulo, que é o coração do maquinário, que fazia a seleção propriamente, a gente imagina que tem relatos de uma produção com esse maquinário funcionando em 1900 e pouco, 1920, então foi a época áurea dessa fazenda. Ele vinha, construía aqui no local. Construía no local. Ela não era construída fora e trazia. Os grandes coronéis que se gabavam de algumas coisas, principalmente que as fazendas deles tinham tudo. De educador, a barbeiro, a professor, a serralheiro, marceneiro, mas eles só precisavam de duas coisas, sal e pólvora. Porque essa tecnologia o Brasil não tinha ainda na época, acho que veio de fora, dos imigrantes, né? Exatamente, os italianos contribuíram muito, né? E esse maquinário, a gente pode certamente afirmar que ele simboliza o início da industrialização brasileira. E você não vê a madeira estragada em momento nenhum aqui. A gente vê alguma coisinha do tempo mesmo, mas não tem cupim, não tem nada destruindo a madeira. Que madeira é essa? A gente tem predominantemente aqui uma peroba rosa, né? Algumas ripas que fazem só a parte frontal, você tem aí acabamento, na verdade. Um acabamento, e aí sim você pode ter alguma infestação, mas de modo geral a peroba não pega cupim, né? E peroba, que eram madeiras bem características aqui da nossa região. E você sabe se chegou a ter algum tipo de máquina dessa que não tinha energia elétrica, que era movida só? Eu cheguei a ver algumas coisas sobre o movimento da água. A água trazia aquelas rodanas, né? Aquela máquina de água girando, e ela movia o motor de algumas coisas. Aqui a gente tinha, né, um monjolo junto com uma roda d'água que fazia uma geração de energia, para justamente a energia era um módulo, né? Ela não servia para iluminar a casa de ninguém, ela servia para fazer essa máquina funcionar. Então em 1920 e 1930 a gente tem um livro que falava das grandes fazendas da região, como se fosse um livro de mesa hoje em dia, fizeram das fazendas de Piratininga para valorizar a produção do café aqui. E fala da fazenda São João, que uma das grandes riquezas dela era a água, que a gente viu aí, vocês tiveram a oportunidade de ver a quantidade de nascentes, apesar da gente não ter grandes rios, a gente tem uma quantidade razoável de nascentes, e explorava-se a força justamente hidráulica para gerar energia, roda d'água, monjolo, moagem de grãos, tudo isso numa mesma estrutura ali, que é aquela ruína que a gente tem na trilha do monjolo ali. E também servia para justamente fazer a produção de energia para essa máquina funcionar. E este aqui é um ambiente do café, né? Que a gente vê várias plantações aqui. Conta um pouquinho, esse aqui já está na fase de florescer, né? De abrir as flores ali, o cheiro exala, é maravilhoso. Quase conta um pra jasmim, gente. Né? Aqui a gente está justamente na época da floração do café. Ele está dando a segunda florada, né? Porque aqui na nossa região ele praticamente floresce em meados de junho. E agora ele tá dando uma segunda florada, esse tempo que tá meio doido, né? Começou a chover, começou a fazer um novo calorzinho, ele tá dando uma segunda florada. Ele já deu uma produção, colhemos e tá dando uma segunda florada. Então aqui vocês estão vendo uma planta repleta de flores, né? Algumas em abertura, outras já secando com o fruto se formando. E aqui a gente tem um pé de café de uma idade aí de uns 4, 5 anos. Aqui a gente está num lugar que a gente está propondo uma integração em agrofloresta, né? Então uma nova modalidade
A gente tem um núcleo agroflorestal com espécies nativas aqui de frutas não convencionais, associando o café nesses espaços de núcleos agroflorestais. Então a gente pensa em produzir um café para nós mesmos aqui, para venda inclusive localmente aqui no Museu do Café. A gente tem uma planta aqui bem nesse início de uma produção em maior escala, né? Uma planta que está aqui com 1,5 m, quase 2. Você está vendo que ele dá uma floração, né? Ele é quase um arbusto. E aquele maquinário, o diferencial daquele maquinário que seleciona diferentes grãos de tamanho e peso, é porque justamente um pé de café ele tem um conjunto de grãos de diferentes qualidades, né? Então, quando você pega um pé de café nessa idade e altura, você tem um conjunto de cafés que recebe uma insolação maior nessa saia mais externa e central do café, que é o melhor café desse pé, né? O café do topo e o café da base da saia são cafés de uma qualidade inferior. E mesmo o café mais próximo do tronco central, que recebe menos insolação, também é um café de menor qualidade. E como selecionar isso? O maquinário daquele é que vai fazer toda a diferença. Porque esse café vai ser maior, menor, mais denso, mais pesado. E um pé de café produz esse conjunto de grãos de diferentes qualidades. O que antes era feito manualmente, já a partir da industrialização brasileira, com aquele maquinário, com o conhecimento dos italianos que vieram, a gente tem então um ganho de produtividade, um ganho de qualidade e um ganho de valorização mesmo do grão que era produzido e vendido aqui em regiões como a nossa. Que bacana. Guilherme, a gente vê que além da preocupação ambiental, tem a questão dos bichos, né, dos animais que vocês encontram aqui na fazenda e que também são trazidos para vocês por meio da polícia ambiental, né, que acham e trazem para você. Você é biólogo, né? Isso. Então, e tem uma equipe aí que educa, ensina, integra, né, toda a turma que vem visitar o espaço com esses animais. Dá para você contar um pouquinho pra gente também? Sim, a Fazenda São João, ela tem uma área de reserva bem significativa, né, nessa região aqui que é conhecida como Alto Rio Batalha. Então, a gente, além de uma área de manancial importante, né, então importante do ponto de vista de produção de água, ela também abriga, não só aqui na fazenda, mas um contínuo, que seria um grande remanescente de floresta mesmo, né? Aqui a gente está numa área de transição Cerrado e Mata Atlântica, com predomínio de Mata Atlântica. Vocês fizeram a trilha ali, vocês viram o porte das árvores, né? Então, bem característica dessa região interiorana de São Paulo. E a gente tem uma parceria com a Polícia Ambiental, onde a soltura imediata desses animais, muitos animais são apreendidos ainda, infelizmente, no tráfico de animais, ou alguns animais que vêm por maus tratos ou entrega voluntária. Alguns desses animais a gente recebe, solta imediatamente. A gente, em parceria com a Polícia Ambiental, é fiel depositário. Eu, como biólogo, alguns desses animais não podem ser soltos por uma questão de saúde do animal, de uma quarentena necessária muitas vezes, ou por justamente não apresentar condição de voo para as aves, ou do jabutis por não ter uma condição aí de histórico de alimentação. E a gente faz um trabalho de educação ambiental bem intenso aqui com a comunidade de visitantes, justamente para falar da problemática do tráfico de animais, da problemática, né, do desmatamento, da problemática de um porte irresponsável de muitas vezes animais pets não convencionais, né, como serpentes, mesmo jabutis, que a nossa avó tinha e podia, mas agora, né, a gente tem um conjunto de leis que não permite isso, ou que se permitir, né, eu acho que o porte responsável é o que a gente trata aqui, justamente para que as pessoas estejam cientes, né? Um jabuti vive 100 anos, algumas serpentes duram 50 anos, mesmo papagaios, araras, duram 40, 50 anos. Então, ter um animal desse confinado dentro de algum local exige muita responsabilidade, né? E ciente de que isso vai ter muitas outras consequências, um tempo bastante considerável. Então aqui o pessoal está fazendo uma atividade com os visitantes,
onde a gente justamente fala dessas questões, né? Tanto dessa parceria, do fato da gente fazer esse tipo de soltura, da própria parceria com a Polícia Ambiental, e a gente, dos animais que a gente abriga aqui, muitos deles não podem ser soltos, ou estão em um processo de adaptação justamente para a soltura. E muitos, como a nossa amiga arara ali, não vai embora porque gostaram ou porque vieram já de uma origem muito domesticada, né? São animais que muitas vezes estão confinados a ficar justamente em recintos, justamente por essa origem. Então o que a gente quer justamente que a população tenha consciência é exatamente isso. Ter esse animal exige muita responsabilidade. Melhor não ter, ou se ter com muita responsabilidade. Responsabilidade e cuidado. Exatamente, né? porque as consequências estão aqui, né? Seja os animais que ou não têm condição de soltura, ou que foram tratados de forma não adequada, e vão acabar vivendo a vida confinados muito em função dessa origem. Então aqui a gente tem uma despreocupação com isso, né, Guilherme? A gente vê que a equipe trata tudo com muito cuidado, muito carinho. Você aí com formação na área, com toda a tecnologia também para poder manter esses animais nos seus ambientes, né, apropriados. Então nós como humanos agradecemos isso, né? Porque tá cuidando de algo que é um valor imenso, que é o meio ambiente. Muito obrigada por isso, gratidão mesmo. Estamos eu agradeço por todos. Nesse esforço comum, né, Conceição? A gente que agradece também a vinda, a divulgação do nosso trabalho, a gente fica muito contente. Parabéns, viu? E convida a todos aí do canal do pessoal, que acompanham o pessoal. A gente é um espaço que pode aí e será um espaço aí para recebê-los, e ficaremos bastante contentes que todos possam vir contribuir aqui com o trabalho que a gente desenvolve. Tá certo. Muito obrigada, viu, Guilherme? Obrigado. Gratidão. Esse aqui, em breve, a gente vai fazer a soltura. Então vocês conseguem ver que ele tem uma marcação, uma numeração. Todo mundo tá vendo? Que aí isso daqui é para controle, né? Então, se vocês enxergarem algum solto por aí, ele vai ter essa marcação. Aí a gente até fala para informar pra gente qual que é o número que vocês enxergaram, que a gente até tem uma noção dos que ficam mais perto. Então eu olho pro chão e eu olho lá pro céu. Eu solto o ar no chão e puxo o ar lá em cima, olhando pro céu, ver o que tem. Oferece pra ele, ele pega na mão bem devagarzinho. Uma laranjinha você não recusa, né, Azul? Hã? Um carinho só. Ela não deixa. Oi, linda. Tem umas garronas, né? Sou de Araque. Da Catarina Home. Claro, que tá ali estacionadinho, bonitinho, aqui no Museu do Café. Vai lá, Tiago. De repente eu recebo uma mensagem desse pessoal perguntando: eu posso dar uma passada aí com Catarina? Eu falei, quando vocês querem vir? O que vocês precisam, né? Eu falei, não, a gente não precisa de nada. Eu falei, ué, como assim? A gente precisa estacionar da história. Lógico. De água, de luz, de nada. Geralmente, a cada 4, 5 dias a gente precisa de água, mas energia a gente não precisa, temos autonomia. Essa é a vantagem, né? A gente precisa das pessoas. Acho que o grande barato é assim, a gente precisa de afinidade. Quando você tem afinidade, rola tudo. Isso é muito legal. Né? Isso aqui também é muito bacana. A gente está conversando com o Yuno, ele é jornalista, produtor cultural aqui do Museu do Café, e ele vai contar um pouco do projeto cultural por trás do museu, que não é só um museu aqui. O museu, na verdade, é uma fazenda funcional. O Guilherme já deve ter falado isso, como funciona e tal. E quando eu
sou amigo do Guilherme de longa data, de 4 décadas já. Desde 1800, época de faculdade. 1900, não, pequeno, desde pequeno. Desde primeira infância. Isso é bacana. Eu fui morar em Natal, ele foi me visitar algumas vezes, tal, então a gente nunca perdeu. Ele foi pra França com a mãe dele fazer doutorado, a gente trocava carta, naquela época não tinha e-mail, mandava foto. Mandei muitas cartas já. Ele, meu irmão, a gente formou um grupo que até hoje isso é muito bacana. Meu irmão veio aqui, inclusive, visitar. Mas aí, quando eu conheci o museu, na verdade eu conheci a Fazenda São João bem antes dela virar museu. A primeira vez que eu andei a cavalo foi aqui na minha infância. Tá, e nunca andei a cavalo ainda. Porque a gente vinha aqui com o Guilherme quando era criança. Tipo, de moleque, a gente veio algumas vezes, veio pré-adolescente e veio adolescente. Nossa. Andar a cavalo nem imaginava. Sim. Mas nunca imaginou que ele estaria aqui. Não, a gente meio que perdeu contato. Não que perdeu contato, mas a gente ficou 20 anos sem se ver. Cada um seguiu o seu caminho, lógico. Fez a sua vida e tal. Sim. E em 2019 eu vim pra cá com a companheira visitar, por acaso de férias. E a gente começou a falar sobre a Cíntia, ela é turismóloga, eu trabalho. Então a gente encontrou e começamos a dar ideia do espaço. Poxa, a gente pode fazer muita coisa aqui. Tem muita coisa para se fazer também, né? Tem uma história que é loucura, grande, né? De correria, né? Sim, e eu falei, cara, a gente precisa, tem muita coisa nos cantos, a gente precisa valorizar tudo. Móveis, vamos organizar, é só organizar, você tem tudo aqui. Tem que fazer um resgate dessas coisas antigas. Então a gente veio com uma proposta de formalizar. Veio a pandemia e aí você dá um reset na vida, eu acredito que não é todo mundo. Vocês também. Também, a gente passou por isso. Então faz um reboot. E aí o reboot viemos atrás de oportunidades culturais mesmo em São Paulo. Infelizmente nem todos os... o incentivo cultural não é parelho, digamos assim, no restante do país. Então assim, a gente veio atrás de editais justamente canalizando para o museu. Então a gente já aprovamos o edital ano passado. Demos um tapa na iluminação, demos um tapa na acessibilidade, ainda está em processo. Vamos sinalizar melhor, então e muitas oportunidades não faltam. E a gente, eu digo que estou no museu, né? Sim. Então você acaba, a Piratininga ainda é uma cidadezinha pequenininha, tem um monte de coisa em volta. Mas você tem uma região toda e hoje com a internet você tem um espaço muito maior para trabalhar. Não, mas o que eu quero dizer é que eu venho de um bairro, eu venho de Natal, de Ponta Negra. Quando vocês forem em Natal, vocês vão em Ponta Negra, que você vai ver que é o lugar mais legal para ficar. O banho de mar é imbatível. Eu sinto muita falta do banho de mar. Não vamos falar do mar, que eu também tô sentindo muita falta de Floripa. Não, mas é diferente. Lá é quentinho, lá é sopinha, sopinha. A gente vai chegar lá em breve, né? Deus quiser. Logo a gente fica por lá. Natal, Ponta Negra. Eu indico alguns lugares ainda, amigos e tudo. Minha mãe tá lá. Aí viemos atrás dessa oportunidade cultural, de projetos, de fazer algo relevante mesmo, de verdade, para ficar para os filhos, para as filhas do Guilherme, enfim, a gente está, né, nesse mundo, nesse lugar, nesse momento. E a ideia é fazer algo que as pessoas se tornem referência. Poxa, legal, vamos lá. Não tem muita coisa, a gente tá aqui há 1 ano e meio já, e a Cíntia tá aqui há 1 ano e meio, a gente já deu uma sacudida legal na galera. O museu antes era muito voltado para atender escolas e tal, então a gente veio dar essa turbinada no lado de eventos, de projetos, de editais, de formalização, de a gente participar dos... O Astrocamping, ele é um dos novo, objetivos, né? É um produto novo. O Astrocamping a gente está na 5ª edição. Vocês participaram agora da 5ª edição. A 5ª edição do Astrocamping. A gente já está criando o Acampa Zen. Já fizemos uma edição do Acampa Zen. O Acampa Zen. Interessante. Você vem no Acampa Zen, você acampa e no dia seguinte tem yoga, você faz uma atividade na horta, você faz desce pra trilha, então tem uma outra pegada. Sim. E a gente até com trilha
com autoconhecimento, acho que é bem bacana. A gente viu da trilha assim, a Conceição chegou a participar inclusive da trilha lá. Uma das coisas que a gente, como é uma construção, fica até arrepiado nessa na câmera. É verdade. De atender, a gente percebeu que tem um público. Não existe mais o portador de necessidades especiais, é o deficiente mesmo. Ninguém importa uma necessidade, eu vou deixar ela em casa hoje. E você falou isso aí, acho que a pandemia também trouxe isso, né? Muita ansiedade. A sua vida não é só trabalho e não é só aquela vida. Você tem que ter algo mais que isso. E a gente tem percebido que a gente está atendendo um público especial, de todos os tipos. Tal. Por isso que a gente também está preocupado com a acessibilidade geral mesmo. Sim. Então, assim, para ser não só uma válvula de escape, mas a gente quer recarregar energia. Esse contato com o meio ambiente vem retomando, né? As pessoas estão buscando resignifica, muito mais né? isso. Também traz a questão do autoconhecimento, também isso ajuda. Sim. Eu acredito que a atividade de yoga já deve influenciar muito nesse processo. E a pandemia ajudou muito nisso, as pessoas ficaram trancadas dentro de casa. E as pessoas, elas viram que elas tinham essa necessidade, que é o que você falou. Essa necessidade elas acabaram descobrindo, porque na realidade todos nós temos, mas a correria do dia a dia não nos deixa perceber isso, né? Então esse processo da pandemia fez a gente abrir os olhos e a mente para esse lado de autoconhecimento, e da mesma forma que trouxe ansiedade, você teve que desacelerar. Sim. A força. Teve que aprender a desacelerar a força. A gente no motorhome, a gente acabou mudando o nosso estilo de vida assim muito. Eu nem imaginei, eu já me livrei dos discos de vinil. Antigamente. Eu me livrei de. Eu tentei me livrar de CD, não deu tempo. Os vinis eu me livrei de todos, confesso. Mas eu guardei alguns ainda, estão escondidinhos. O meu irmão que guardou, senão agora, os livros eu tinha dito que iria me livrar de tudo, mas depois eu te mostro no motorhome que não é bem verdade. A gente tem mais de uma dúzia já lá de novo, acumulando outra vez. Não tem jeito, né? Até porque trabalho um pouco com isso também, né? Sim. Agora, fala uma coisa. O Guilherme mostrou pra gente lá a arena. Sim. O que vocês estão pensando sobre isso também? Que eu trabalhei alguns anos com um cenário, com iluminação, grupos amadores de teatro na época. Mas a gente gostava muito disso. E aqui na região também, né? Tem muita coisa assim. A arena, primeiro que a gente tem que ver direitinho o melhor horário para trabalhar com ela. Sim. Para não ser só à noite, porque o sol, enfim, o clima mesmo. A primeira coisa tem uma mangueira enorme ali. Sim, faz uma falando da sombra no final do dia. Horário. Então, se a gente tem isso programado, a gente consegue aproveitar melhor a arena. Já demos, digamos assim, tem um conceito, né, uma fatia, né, de uma grande arena que foi sendo, a gente foi estudando a BNT, as próprias regras que vocês fizeram com a camper, com a van. E a gente foi vendo, peraí, o tamanho se a gente for fazer uma altura um pouco maior, precisa de guarda-peito, então vamos fazer arena, exatamente, vamos fazer a altura de uma cadeira, então a gente foi estudando isso, foi adaptando e aprendendo. E se você pensar em termos de teatro, isso traz aquela proximidade do público maior, né? Ah, sim, não, as possibilidades culturais, e a gente tem contação de história muito forte aqui, então fazer uma arena de contação de história bem iluminada à noite. Adoramos o Tião ontem, né? É verdade. Imagina muito o Tião, ali no palco do Tião. Nossa, algo extraordinário. Então, a ideia é essa. Tem um amigo meu que faz mímica aqui em Bauru. Eu já cheguei em Bauru já meio que também dando uma já sacudida, tinha muitos né? contatos? Não, eu fiz parte da primeira turma de produção cultural do Senac Bauru. Então tá explicado. Não tá explicado não. Eu que botei pilha na galera. Eu fiz uma fagulha ali, né? Eu vim, tá explicado esse lado tá explicado essa minha, né? Mas já veio de antes. E eu tô pensando uma outra coisa agora, né? Que acho que não tinha relação nenhuma com o assunto, mas a maioria dos lugares que a gente vai, que tem esse aspecto cultural assim, a gente fala assim, vamos tomar um café e vamos bater um papo sobre aquele assunto cultural, né? O café acaba sendo um lugar
Que Pra agrega, reunir né? essa galera café. toda, né? Esse povo todo querido. É o elo, né, no caso. Não, e a gente, justamente, além, a formalização também passa pelo lance de você criar uma rede do café. Sim. Então eu tive em Jundiaí, tem a Rota do Café, tem a Rota da Uva. Não, lá tem a Rota do Vinho e a Rota da Uva no Jundiaí. E parece que Mas em a Rota do Santos Café tem um Museu do Café tem também. Um museu do café forte. gente Deixa não eu chegou perguntar lá uma ainda. coisa pra vocês. Com Na relação... verdade, esse café todo ia pra Santos. Todo Sim. Bauru e toda essa região. Que era o Porto, né? Que é muito forte o lance da ferrovia. Foi o maior exportador de café do mundo, essa região. Nossa. Então, O assim, Guilherme tava falando pra gente. as fazendas em volta são maiores ainda. Essa aqui é grande, tem outros maiores ainda. Terreirão A quantidade de 3 vezes esse terreirão, que já tem 10 mil metros quadrados quase. Então tem terreirão de... O lance a maioria já não existe mais. Muitos desmontaram, muitos deixaram ou abandonaram, e então imagina você uma casa com móveis antigos e está abandonada, ela vai estragar, e tem muita coisa que se perdeu, e o Museu do Café é uma resistência. E as pessoas estão buscando justamente esses lugares hoje em dia para conhecer essa história do passado. Tem muito A gente disso, está esse recebendo resgate. muito acervo de gente que está acreditando no Museu do Café, que é uma forma de imortalizar. Sim. De alguma maneira, você fazendo uma doação, você está imortalizando alguma coisa que foi importante para você ou para sua família. E a gente está nessa pegada não só cultural e histórica, mas tem o lance ambiental, dos animais. Sim, tem um conjunto, né? Quando que vocês começaram a agregar essa questão do acampamento, de barracas e tudo mais, né? O acampamento surgiu da necessidade astronômica. A gente tava... a gente não escolhe a hora que o cometa vai passar, certo? Eu imagino, né? O pessoal fica ali a noite toda. Vamos fazer um acampamento. Vamos fazer um acampamento porque tem espaço gente, não falta, né? Espaço não falta. E estamos numa 5ª edição do Astrocamp. Vocês começaram quando? Começamos o primeiro, acho que foi em maio, agora desse ano. Né? Tempo. E é algo que vale a pena investir, viu? Porque essa galera do campismo é uma galera muito ativa. Sim. E existem encontros hoje gigantescos, né? Com a questão de motorhomes, enfim. Talvez o Guilherme, inclusive, citou que pode lá futuramente ter uma estrutura mais apropriada, mas ele disse que está aberto, né, para receber, para dar apoio para essas pessoas que viajam e tudo mais e queiram também experimentar a parte cultural aqui do espaço, né? Eu acho que esse futuramente educação. ele não tem, acho que ele não é tão futuro assim, não. A ideia não é tão futuro assim, Já não. tá chegando, também. Não, a gente em maio a gente recebe gente aqui de Jundiaí. Esse final de semana tinha gente de São Paulo, tinha 4 pessoas que vieram de São Paulo pra acampar, pra ver estrela. Sim. A gente recebe essa cliente de Jundiaí, de Araraquara, então a gente tá criando, né, o espaço mesmo. Eu falo mais pela questão dos motorhomes mesmo, né? Sim, porque tem motorhomes que eles requerem uma estrutura mais complicada, em função de não ser autossustentável, né? Igual o nosso, por exemplo, que ali a gente meio que fica independente de uma descarte, né? De água. Sim, tem que ter esgoto, pensar no esgoto. Então, a gente fala mais nesse processo mesmo. Tem muita gente nesse processo também ainda dependente muito da energia, né, elétrica. No nosso caso, não. No nosso não, a gente tem uma independência e eu acredito que quem está vindo para esse mundo, eles querem essa independência também. Tem muita gente no universo de motorhome que são totalmente dependentes, buscam por espaços assim para apoio, sabe? Não, eu vejo muito potencial nessa área. O meu tio aqui de São Paulo tem um carro também adaptado. Ele falou a mesma coisa nesses grupos de WhatsApp e tal. E é um público que cresceu demais, né? E tá crescendo. É ativo. A gente recebe gente aqui que tá acampando pela primeira vez, muitos estão acampando
participando pela primeira vez. Muita gente não sabe nem montar barraca, porque tá montando a barraca pela primeira vez, porque comprou a barraca Tá pra vir experiência, acampar. né? Essa é a experiência legal. E o mais legal é que a gente já recebeu o bebê de 6 meses aqui pra acampar. Essa noite mesmo. Nossa, Tinha o muita bacana família, criança. É, muita criança. essa acessibilidade de criança, idosos, Exatamente. é o que dá uma atratividade do lugar, né? Ele é muito acessível, assim, não tem uma coisa que, olha, não pode. Bom, e quais regiões vocês atingem com o público que aparece aqui no final de semana, que você conseguiu identificar? Olha, se a gente for ver, um raio pelo menos de 80, 100 quilômetros. Marília, Bauru, Com algumas exceções. Marília, Bauru, Jaú, Macatuba, Agudos, Lençóis e o que tem mais em volta. E de fora? Reginópolis. É. De fora. De fora, São Paulo. De gente mais longe, Araraquara, Jundiaí, São Paulo, Marília, um pouco mais distante. Então, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto. Então tá bem Legal. bastante gente. Bacana. Então quem quiser vir de um lugar mais distante ainda tem capacidade de vir e pode acampar, né? Sim, Nesse não processo. só ficar. acampar, mas a gente tem uma hospedagem também, uma casa pra... Ah, tá. Tem hospedagem também, né? Ótimo saber. Tem uma casa disponível para hospedagem, uma casa simples, uma casa de fazenda. Sim, E sim. dá para acomodar 6 pessoas com bastante conforto. Ótimo. Aí, pessoal. Então tá aberto, é pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. E dá para chegar aqui de aeroporto. Dá pra chegar de avião. E dá para chegar de avião. Dá pra chegar de barco, não vai dar. Não. De motorhome chega. De motorhome a gente motorhome vem. chega. Legal. De bicicleta, De bicicleta. Ah, tem muito mochileiro de bicicleta. Bicicleta e vindo, né? A gente percebeu hoje, no domingo, né? Aí em Marília Pessoal a gente de viu muita bike, gente né? também de bike, assim. Moto, o pessoal Mas de como moto não também tem, tem. não tem lugar Não, lá. mas o pessoal de moto gosta, viu? Gosto de moto, quadriciclo, mas por enquanto a gente não cai muito barulho. Não, né? Por causa tá. dos bichos. Sim, entendi. É muito... A não ser que tivesse que parar no estacionamento, para lá em cima, né? Sim. Aí vem a pé pra cá. mas aí a galera de moto quer circular, né? Aí Não, mas eu falo que tem Bicicleta. aquela turma de moto que não faz isso. De passeio, né? Que é pra acampar. Tem um grupo que eles viajam de moto pra acampar Não, e esse aí aproveitar sim, o lugar. entendi. Não, a gente recebe. Que é aqueles que vão na Mare, por exemplo, sabe? Mas existem esse Porque a gente grupo de pensa em viajantes. motocross, Aham. e A gente- quadriciclo, mas não, tem aí uma não, pista né? específica. Não pra você mesmo, usar. específica. tem um pessoal, por exemplo, a gente conheceu no Rio Grande do Sul um casal que viaja de moto com a barraca Exato. e vai pra acampar, né? Vai pra acampar. Tem Não, um aí público, é tem esse tranquilo, público sim. Eu que sou desse público. adora. A gente conheceu aquela Eu sou um mulher, motociclista. passou uma mulher no camping que a gente tava lá no sul também, sozinha viajando de moto, Nossa, eu numa já fiz barraca. também. Eu fiz Natal Trancoso. Ela fez o Rio Grande do Sul, fez Uruguai, fez Santa Catarina, sozinha Ela de moto. sozinha de moto. Sozinha. Eu fiz sozinho. Nossa. Nunca mais. Eu andei muito de moto, mas Não, a minha pequena. coluna não aguenta mais. Não. E o segredo é uma moto grande. Pra viajar longe. Com certeza. É mais A minha era confortável, pequenininha. né? Sim. Eu fiz no papel, eu viajava, a média horária é 50, 60 quilômetros. Não dá. Não dá. Era uma motoquinha. Mas é isso, motorhomes né? venham. Em breve estaremos estruturados. Tem o aí camping o a gente WhatsApp sempre nas que eles redes podem. sociais. Vou colocar aí o WhatsApp para vocês. Sim, Para tá entrar em nas contato aí redes com o sociais, Yuno. talvez Redes apareça sociais, aqui. exato. Vou já deixar fazer aquela deixa dos Exatamente. caracteres. E aí a gente @, Museu do Café, Piratininga. Estamos sempre com novidade lá sobre o camping, sobre essa estrutura de pousada, das pessoas que chegarem aqui. Tá certo. Eles são todos bem-vindos. Obrigada. E A vocês gente também, agradece venham, também. com certeza. Obrigada, né, por nos receber, por aceitar aí a nossa proposta de mostrar o espaço de vocês para o nosso público também. Espero que o pessoal possa aproveitar, entrar em contato contigo aí e aproveitar esse lugar e se encantar como a gente se encantou com todo esse trabalho de educação ambiental que vocês têm aqui, que é fantástico. E a gente deseja um sucesso enorme para vocês, que isso daqui cresça. Quando a gente voltar aqui, isso esteja maior ainda. Tá bom? Que bom, que bom. E Obrigada. o que a gente quer também é esse lado dos animais que você falou, um recado que eu quero deixar aqui, se der tempo, não é isso? Mas
que a gente desencoraja as pessoas a ter um animal silvestre, como pet. A gente recebe muito animal apreendido, ele deve ter falado isso. A gente recebe muito animal que sofreu maus tratos, animal de tráfico. Muitas vezes até por ignorância de quem tem o bicho, né? Não sabe cuidar, não sabe o que vive precisa. muito, uma arara vive muito tempo, o papagaio vive muito tempo. Então assim, não dá pra brincar, não é um gato, não é um cachorro. Sim, sim. É um bicho que vive 90 anos. A gente não vai estar mais aqui e eles estão aí. Então, assim, muita responsabilidade. Eles precisam estar no ambiente deles. E ele não foi adaptado para A gente tem animais aqui que convivem com a gente, mas a gente faz questão deles estarem sempre soltos. Sempre com a possibilidade de ir embora. Sim. Então eles estão livres na realidade, né? arara Mas que tem mora todo o aqui. cuidado e a gente vê que eles não vão embora justamente porque eles têm o cuidado, né? Então eles ficam aqui por conta própria também. Né? E isso é legal. Show. Então, gratidão. Você tá filmando ou você tá tirando foto? Eu tô aqui igual. Você tá tirando.